Opa, boa noite, pessoal. Aqui começa mais um podcast. Estamos com 3 químicos hoje aqui pra gente conversar. Gabriel Vinícius, Jonatas Tribeck e Vitão Tadeu. Vamos falar um pouco aqui com o Gabriel Vinícius. O que é isomeria pra você, amigo? Então, a história da isomeria, né, foi um termo criado por Berzelius em 1830, vindo das palavras gregas. Iso tem o mesmo significado que mesma e meros, partes. E isso dá a ideia de ser uma mesma composição. A isomeria também é um fenômeno comum e retrata a diversidade de compostos presentes na natureza. Na química orgânica, a ocorrência desse fenômeno é justificada pela capacidade que o carbono tem de formar longas cadeias estáveis. E no mais, é história baseada nisso mesmo. E agora eu vou passar pro meu amigo Tadeu, meu amigo e químico renomado, vai falar sobre a definição da isomeria. Vamos lá, Tadeu. Vamos lá, o que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que acontece quando 2 ou mais substâncias diferentes possuem a mesma fórmula. Por exemplo, a gente tem o etanol e o metoximetano. São compostos totalmente diferentes. O etanol é do grupo dos álcools, é um líquido com temperatura ambiente, incolor, ferve a 78 graus. Já o metoximetano é um dos grupos dos éteres. É um gás de temperatura ambiente, ele se liquefaz somente a menos 23 graus. Só que esses dois, mesmo sendo diferentes, eles possuem a mesma fórmula. Por isso é isomeria. Agora a gente vai passar para o Jonatas para ele falar um pouco mais sobre isso. E eu vou falar sobre a classificação da isomeria. A isomeria refere-se à existência de compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas moleculares diferentes. Existem diversos tipos de isomeria. Agora eu vou falar quais são os tipos. Tem a isomeria plana, cadeia, isômeros que diferem na sequência de átomos. Agora eu vou falar sobre a posição dessa isomeria. Posição, isômeros que possuem grupos funcionais em posições diferentes. A função é isômeros que pertencem a funções químicas diferentes. Agora eu vou falar sobre a isomeria espacial. Geometria, isômeros que diferem na disposição espacial dos átomos sem mudar a conectividade. Agora eu vou falar sobre a óptica. Enantiômeros e disterômeros que apresentam atividade óptica diferente. Agora eu vou falar sobre a isomeria dinâmica. Conformacional, isômeros que surgem a rotações em torno de ligações simples. Agora eu vou falar sobre... Muito interessante, né? Bastante tipos de isomeria, né? Pode continuar, meu amigão. Agora eu vou falar sobre a isomeria de compensação. Tautomérica, isômeros que diferem na posição de prótons e elétrons. Essas categorias abrangem as principais formas de isomeria, refletindo a diversidade nas estruturas moleculares. Um assunto bem complexo, né? A gente vai passar para o nosso químico aqui, Gabriel Vinícius, agora. Que, igual eu tinha dito anteriormente, que em 1930 foi criado a isomeria pelo Berzelius, ele deu em seus experimentos para obter ácido tartárico, ele fez a seguinte observação. Durante o processo, era possível obter 2 formas diferentes de substância, com posições e fórmulas idênticas, mas que se diferenciavam pela posição dos átomos na molécula. Isso seria basicamente qual é a função da isomeria. Muito interessante essa